Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Papo Espírita da Comunhão Espírita de Brasília. Hoje o nosso tema é super interessante. É uma pergunta: o que é amar? Você que nos ouve sabe o que é amar? O que você pensa sobre isso? Como é um tema muito interessante, eu e Thelma convidamos Roberta Assis, que é palestrante, trabalhadora espírita da comunhão, para conversar conosco sobre esse assunto. Tudo bem, Roberta? Oi, Miriam. Oi, Thelma. Olá, pessoal. Sempre uma alegria estar aqui no Papo Espírita com vocês. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Seja bem-vinda, Roberta. Obrigada. Então, esse tema, ele também foi uma palestra da Roberta na Comunhão Espírita. E eu achei tão interessante, por isso que a gente traz para o podcast as palestras que a gente acha que tem um teor que faz com que a gente reflita sobre uma outra vertente, né? E essa palestra da Roberta, ela trouxe o livro Amar Também Se Aprende, pelo espírito de Lourdes Caterine, de psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, para falar sobre isso. O que é amar? A nossa conversa junto com Roberta vai ser também nessa pauta. Amar também se aprende. E a editora, eu achei interessantíssimo quando você cita, Roberta, que a editora ela faz uma síntese, e a partir dessa síntese a gente começa a conversa com Roberta. A editora Boa Nova faz essa síntese dizendo que o conceito ou a maneira de amar dos tempos atuais não existiu desde sempre. Assim como todos os povos elegem suas tradições, seu modo de viver, de sofrer, de se divertir, de morrer, também constroem suas maneiras de amar. Roberta, um conteúdo muito interessante que faz a gente dar um nozinho os conceitos que a gente às vezes traz, né, sedimentados de muito tempo. Como é que a gente pode entender esse comentário, Roberta? Porque ele nos dá uma impressão de que aquilo que a gente achava que amor é um sentimento inato nosso, que a gente já nascia, né, já nascemos com ele, você nos provoca na sua palestra, também provoca quem nos ouve, que amar também se aprende. Explica aí para a gente, Roberta. Bom, em minha defesa, não sou eu que provoca a Lourdes Caterine. Já vamos fazer essa ressalva, né? Mas, na realidade, assim, o que acontece é que muitos termos, né, a gente tem um significado que a gente acha que todo mundo partilha daquele mesmo significado, daquela mesma compreensão, e não é bem assim, né? Amor é um deles, né? Tanto que a gente, né, como você mesmo já falou, né, em determinado período da vida, ou dos tempos, ou da nossa história, quando a gente observa o que é amor, ou como se traduz amor, isso vai variar bastante, não é? Mas é preciso, sobretudo do ponto de vista espírita, né, usando a chave espírita, que é a que nos interessa aqui, né, nós somos todos, a maioria esmagadora de nós, encarnados aqui no planeta Terra, somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações. É bom que a gente vá se adonando dessa situação espiritual que somos, né? Primeiro de tudo, que a gente se lembre que nós somos espíritos, estamos em experiências corporais, porém somos espíritos, que já vivemos outras encarnações e viveremos tantas depois dessa. Então, isso é algo que a gente tem que estar sempre resgatando o nosso cotidiano. Mas somos espíritos ainda bastante imperfeitos, certo? Tudo o nosso sistema de funcionamento, ele está estruturado sobre dois pilares, né? Nós, espíritos imperfeitos. E quais são esses pilares? O orgulho e o egoísmo. Simplificando, né? O orgulho vai dizer ali, né? Tudo do meu jeito ou não será de jeito nenhum. E o egoísmo já vai dizer tudo para mim e para os meus. Então, muitas vezes, essa é uma questão, por exemplo, que permeia lá o diálogo de Jesus com um discípulo, na parábola do bom samaritano, para a gente já ir vendo que esse conceito de amor, na hora que a gente vai desdobrar, a gente vai vendo que vai ser muito importante que a gente saiba
o que a gente define como pessoas, como sujeitos, como pessoas próximas, quem a gente respeita, quem a gente não respeita. Porque o amor que o Cristo vai nos pregar é um amor por todos, por toda a humanidade. O nosso amor não pode ser excludente, porque senão ele ainda não é amor em sua plenitude. Ele é amor em aprendizado. Um amor que se expressa no humano imperfeito como nós, ele vai acabar passando por esses prismas, digamos assim, né? Do orgulho e do egoísmo. Então, muitas vezes a gente vai confundir amor com posse. Ou a gente até ama, não é que a gente não ame alguém, mas a gente quer reter só para nós. Eu E amo essa pessoa, vou Roberto, guardar uma caixinha e ser só minha, né? e o E a gente não interessante, entende que quem ama, ama, né? E quem ama, ama o outro na sua expressão plena. Quem ama não tem medo de perder uma pessoa, né? Quem ama não restringe, quem ama respeita e liberta. Então, a gente vai vendo que a gente ama, por exemplo, os nossos filhos, mas é difícil a gente segurar o nosso orgulho no sentido de a gente quer que eles façam aquilo que a gente acha que eles têm que fazer. Né, quando eles vão chegando aí na idade adulta, né, que é o momento da gente deixar essa autonomia fluir, a gente começa a ter um pouco de dificuldade. Por quê? Porque o nosso sentido do amor, o amor que a gente consegue sentir, ainda vai ser muito permeado, ou muito manchado, ou muito toldado pelo orgulho. Não é? Adultos têm o direito de escolher como direcionar as suas vidas. Nossos filhos, quando se tornam adultos, têm esse direito de escolha. Não quer dizer que a gente não vai conversar, não quer dizer que a gente não vai orientar, não vai dar as nossas opiniões, não quer dizer nada disso. Quer dizer que iremos respeitar se a escolha deles for absolutamente diferente daquela que a gente acha que deveria ser. E a gente tem muita e dificuldade. É porque a gente não ama? Não, a gente ama. Mas esse amor está condicionado pelo orgulho que quer dominar, pelo esse orgulho seu, que quer colonizar o outro. esse seu comentário é muito importante, porque vai fazendo com que a gente reflita em que posição estão os nossos valores, né? Se a gente ainda está muito na nossa imperfeição, botando nossos valores nas coisas impermanentes, ou seja, na posse, né? Na satisfação dos nossos interesses. É um amor que, como diz aqui o livro provocativo da Lourdes Catherine, um amor que aprende a se desapegar, né? A desapegar no sentido de sair desse interesse nosso, de satisfação nossa, manter uma posse sobre aqueles que nos são importantes, muito próximos. Você trouxe o exemplo da mãe, né? Que não permite a liberdade de escolha, não respeita. E é esse aprendizado que vai nos levando a esse desapego, e é um desapego que nos leva a olhar mais para o outro, né? E eu estava pensando aqui, Roberto, conforme você estava falando, somos imperfeitos, mas como essa nossa imperfeição, nós já começamos a conversar, mas como essa imperfeição marca os nossos relacionamentos, vou chamar os relacionamentos afetivos, marca de forma equivocada, e que a gente, como está muito para fora, vai atribuindo que o insucesso daquela relação é o outro, né? Essa questão é bastante interessante, especialmente quando a gente vai falar aí de relacionamentos românticos, né? O que acontece, né? Assim, e o que é um relacionamento dar errado também? Lógico que a gente está falando de relacionamentos funcionais, né? Onde não há abusos, certo? Porque né, o abuso vai estar aí nesse lugar, né? Em que o amor não sabe respeitar, em que o amor ainda não conseguiu alcançar o básico da civilidade. Né? Não é nem disso que a gente está falando aqui agora, mas a gente está falando de relacionamentos que duram e depois, enfim, se encerram. E muitas vezes a gente tem a mania de falar: nossa, meu casamento de 20 anos deu errado, porque a gente se separou. Não deu errado, né? Ele deu certo durante 20 anos, né? E as coisas mudam, os relacionamentos também, nós também. A grande questão é que a gente muitas vezes coloca expectativas em outros seres que só nós podemos cumprir.
a gente muitas vezes espera aquela história das metades da laranja, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Assim, mas cadê minha alma gêmea que vai me completar? Nós até temos espíritos que são profundamente afins conosco, em que a gente vai ter ali uma profunda ressonância da nossa alma. No entanto, nós somos seres completos em nós mesmos. Ou nós estamos em caminho de alcançar a perfeição e realizar o amor pleno em nós. Não é o outro que vai me dar isso. Não é o outro que vai me dar um autorrespeito. Toda vez que a gente desloca para o outro esse amor que eu preciso ter por mim mesmo, esse senso de alto valor, a gente está contratando para mais perto ou para mais longe uma frustração. Porque o outro é o outro. E ele não está dentro da cabeça da gente. E ele não pode, ninguém pode tapar um buraco que só a gente pode restaurar. Por mais que você, Miriam, goste de mim, me ame, você não sou eu. Então, a questão do auto-amor, eu me bastar, nesse sentido de me compreender como uma pessoa que vale a pena, como uma pessoa, uma filha de Deus, um filho de Deus, como uma expressão divina, como alguém com direitos de existir, de pensar, de realizar, com alguém com vontades de realizar próprias, com autonomia de gostos, opiniões. Esse ambiente, esse universo, ele é particular e precisa ser conquistado por mim mesmo. E muitas vezes a gente desloca isso para um amor romântico. E a gente vai ficar sempre frustrado, porque o outro não pode entregar auto-amor. O outro pode entregar amor, né? Gostar de nós, ser nosso companheiro, nossa companheira, estar conosco, dividir sonhos, projetos, caminhadas, mas ele não pode substituir o nosso auto-amor. E é interessante, né? Bom, infelizmente a Thelma teve um problema, está tentando acessar, né? Enquanto isso, a gente vai levando o nosso papo por aqui, né, Roberta? Interessante que eu estava começando a falar, que quando se trata desse tema tão importante para a gente, né, em termos de entender, compreender melhor o que seja, de sentir e de viver esse amor, porque ele também é mesclado, como disse no livro, né, com a nossa cultura, com os valores da família. Então, a gente achar um denominador comum para essa nossa manifestação de amor também tem muito dessas nuances, dessas pinturas do que é amor na minha cultura, do que é amor no meu núcleo familiar, né, de onde eu surgi. E é interessante porque, na medida em que a gente pensa o amor com o olhar da doutrina, né, o olhar do Cristo, de Jesus, que é aquele olhar da compaixão, mas com firmeza, que é aquele olhar desprendido do egoísmo, me faz pensar também que nesse aprender a amar, nós temos que ir deixando essas imperfeições nossas, né? Egoísmo em especial, e criando novas virtudes. Porque sem novas virtudes que nos desliguem um pouco do nosso egoísmo, dificilmente a gente consegue amar de uma forma mais plena o outro, desconstrói o que os livros, que a poesia, que as músicas nos trazem num amor romântico, né? Aquele amor, o livro começa com uma história e depois, e foram felizes para sempre, né? O foram felizes existe, mas ninguém conta nos nossos livros que esse caminhar de serem felizes tem muita construção, muita renúncia, muito crescimento, né? Pois então, Roberta, que virtudes a gente deve desenvolver para termos um amor mais pleno e menos egoísta? A maior contribuição que a gente possa ter mesmo é da paciência, né? A paciência entendida, né? A paciência ela é um conjunto de virtudes, né? A gente acha que paciência, quando a gente fala, tem que ter paciência, como se fosse só esperar ou só engolir em seco. E paciência tem várias camadas e a paciência é também uma virtude ativa, né? Mas a paciência ela é irmã, né? Digamos assim, da gentileza, né? Acho que a gente precisa aprender, sobretudo, a sermos gentis uns com os outros, a começarmos a trilhar um caminho de autenticidade, não é?
Você falava, Miriam, né, assim, que a gente vive num tempo, a gente tem os nossos conceitos de família, do que a gente espera que seja um desenho familiar e como os familiares têm que se comportar. Mas muitas vezes é justamente nesse contexto familiar que o amor vai nos chamar à transformação. Porque a gente costuma pintar o amor como uma coisa cor-de-rosa, com bolinhas brancas e borboletas. E o amor não é isso. O amor é chamado à transformação. O amor vai nos arrancar lágrimas de transformação. E é assim que o Cristo nos fala que é, né? Assim, bem-aventurados os aflitos, né? Assim, as lágrimas dessa autotransformação, elas vão acontecer. Então, é preciso que a gente tenha paciência. Paciência para nós nos conhecermos, mas também paciência para permitir que as pessoas sejam quem são. E, de repente, alguém está fora, por exemplo, né? Um pequeno exemplo, porque eu acho que exemplos sempre ajudam a gente a compreender conceitos, né? Alguém da nossa família está fora dos padrões que a gente entende ou que a gente conhecia, né? Ou que a gente achava que eram possíveis. E essa pessoa está fora desses padrões. Aí a gente vai precisar fazer uma escolha. E é aí que o amor nos chama a fazer uma escolha. Você vai ficar com as convenções ou você vai seguir com o amor? Porque o amor vai te chamar à tolerância. O amor vai te chamar a deixar de lado alguns conceitos que agora já não servem mais. Você vai excluir essa pessoa da sua família porque ela não está, vamos falar assim, né? Óbvio que não é isso, né? Mas, enfim, só para a gente entender, porque, como no meu caso, ela não pinta os cabelos, não, ela não pinta os cabelos, então eu não vou mais conviver com essa, porque ela tinha que pintar os cabelos, ela não pinta o cabelo, é um padrão das mulheres para ficarem bonitas, pintar o cabelo, não vai pintar o cabelo, não conversa mais com ela. É isso que a gente vai fazer? Não. Eu até poderia preferir que você pintasse o cabelo, acho eu que ficaria mais bonito, mas se você prefere assim, eu prefiro ficar com você do que com a convenção. O que vai valer mais? É preciso que a gente coloque nesse lugar. Porque senão a gente vai rifar em troca de padrões que já não servem mais os amores que a gente tem. E aí o amor vai depois, né? Falar, gente, mas eu fiquei com nada, sendo que eu podia ter ficado com o convívio, com meu filho, com a minha irmã, com a minha mãe, com a nossa risada, e ver que no final das contas a cor do cabelo pouco faz diferença. Eu já não estou nem enxergando isso mais. Para isso é preciso que a gente ative a nossa vontade. A vontade de superar os desafios. A vontade de compreender que ninguém é perfeito. Nem nós, nem o outro. E que não é porque a pessoa não é perfeita ou ela não está dentro daquilo que eu esperava dela que eu não posso amá-la. Que eu não posso aprender com ela. Que eu não posso conviver. O amor nos chama a esse lugar de alargar o nosso respeito. O Chico tem uma frase que eu gosto muito e eu sempre repito, né? Assim, o respeito é a taça em que a gente vai depositar o líquido sagrado do amor. Se eu não tenho onde depositar o amor, como que ele vai acontecer? O amor só pode existir contido dentro do respeito. Do respeito do outro com o seu jeito de ser, de pensar, de expressar, de ter o direito de estar no mundo, inclusive de pensar diferente de mim. Outra projeção que a gente precisa é ir desconstruindo. Em toda relação haverá dissensões. Obviamente, a gente está tratando dentro dos limites do básico, não é? Mas é lógico que em determinados assuntos, por mais que eu goste de Miriam, por mais que eu goste de Thelma, eu vou ter uma opinião diferente de vocês. Eu penso diferentemente sobre isso. Nessa relação amorosa tem que ter espaço para isso. Porque senão é sinal que o orgulho, que é intolerante, está ganhando um espaço que era para ser preenchido simplesmente com amor. Eu posso conviver e continuar gostando de Thelma, mesmo ela pensando que o Flamengo é melhor que o Atlético Mineiro, coisa que eu veementemente discordo. Entende? Para isso, basta a gente querer. Não tem problema.
A gente pode até assistir um jogo junto, Atlético contra Flamengo. E aí é uma prova de fogo para saber como é que está o nosso relacionamento, se a gente vai conseguir não se agredir. Pronto. São virtudes, né, Roberta, que a gente tem que exercitar, né? A gente vai se descobrindo esse autoconhecimento, exercitar para conviver com o outro, né? É o respeito, é a gratidão, por exemplo, você não quer mudar o outro, né? Então, assim, o outro dessa forma, então você respeita, porque quem tem que se mudar somos nós, né? No caso, quem tem que mudar sou eu, né, Roberta? E lembrando sempre, né, Thelma, que tem que haver duas coisas, o respeito pelo outro e o autorrespeito também. Que a gente também se respeite, ao ponto de não querermos ser uma outra pessoa que nós não somos, porque só assim eu vou ser aceito. Se alguém está me exigindo isso, não é exatamente amor. Não é? Nenhum de nós deve abrir mão de quem é, da sua identidade, da sua autenticidade, para agradar o outro, porque isso vai virar uma prisão, e isso vai virar uma desilusão, mais dia, menos dia. Né? Então, que a gente também tenha esse autocuidado, porque muitas vezes a gente vai precisar ter uma distância de alguém que não saiba respeitar esses nossos limites também. Fala, olha, eu amo você, mas isso eu não vou fazer. Dessa forma, não dá para prosseguir. Quando você estiver um pouco mais disposto à tolerância, a gente retoma de onde a gente parou. Até lá, a gente vai ficar com uma distância ativa, né? A gente vai ficar com uma espera ativa, né? E aí a paciência vai ser realmente espera, né? A paciência de que o outro amadureça o suficiente para poder respeitar a mim como eu sou. É que nós não cometamos esse ato achando que, né, muitas vezes também a gente faz isso nos amores românticos, né? A gente achando que se a gente deixar de ser quem a gente é, deixar de relacionar com os nossos amigos, se a gente mudar, aí sim a pessoa que ela vai nos aceitar, mas isso é uma traição das piores traições que a gente pode fazer, que é com a gente mesmo e com o nosso propósito existencial, não é? Então, que a gente também tenha autoamor o suficiente para escolhermos sempre pela nossa realidade, por aquilo que a gente dá conta, pela nossa autenticidade, que a gente também saiba se proteger. Né? Se eu respeito o outro, como você disse, né, Thelma? Se eu estou respeitando o outro, se eu estou valorizando a experiência do outro, se eu estou tentando, né, me conter para que eu não tenha uma ingerência indevida na vida do outro, eu também não vou permitir que façam isso comigo. É muito importante, e a Lourdes Catarine, quem tiver interesse de pegar esse livro, eu recomendo muito, que ele é muito interessante, é um livrinho que a gente vai indo, assim, nem vê o tempo passar, né? Amar também se aprende. Ela vai pisar bastante nessa questão do auto-amor, porque ele é básico, né? Desculpa, eu sei que eu estou me alongando aqui, mas só mais um pouquinho, que é voltando lá na parábola do bom samaritano, né? Que ela começa com um diálogo, né? Que um religioso, né, pergunta para Jesus, então essa já é uma pergunta capciosa, né, pergunta para Jesus, e aí, mestre, o que é preciso para ser salvo? E Jesus responde a ele com outra pergunta, com duas perguntas, na verdade. Jesus pergunta assim, o que está escrito na lei? O que você lê lá? Olha só a inteligência de Jesus. Não é só o que está escrito na lei, mas como que você interpreta o que está escrito na lei? E aí ele responde, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala, olha, perfeito, é isso mesmo, faz isso e viverá. E aí entra aquela questão, né? O que a gente significa como amor? E entra uma questão muito importante, porque aí o religioso vira para Jesus e fala, mas quem que é o meu próximo? E essa era uma questão relevante naquela época, como continua sendo uma questão relevante hoje. Porque muitas vezes a gente fala que o nosso próximo é quem pensa como a gente, quem tem a mesma orientação política, quem tem a mesma nacionalidade. Né? Esse é o meu próximo, esses eu devo ajudar. Todos os demais eu posso deixar arder no fogo do inferno. Essa era uma questão de estabelecer, então, naquela sociedade, quem eram os legitimados a serem amados por mim. E aí Jesus, para não responder A ou B, ele propõe
ele conta essa história do bom samaritano, né? E ele vai narrar que um homem descia de Jericó para Jerusalém e cai na mão de bandidos e batem nele, deixam ele no meio da estrada, sem nada. Por que é importante quando Jesus fala que ele estava caído, essa pessoa estava caída na estrada, sem nada, e toda batida? Porque eu não tenho signo nenhum neste ser caído na beira da estrada. Eu não sei qual a nacionalidade, eu não sei qual a religião, eu não sei se ele é poderoso ou não, eu só sei que é uma pessoa às portas da morte, porque ela foi assaltada e está ali, muito machucada. É a única informação que eu tenho. É um ser humano, né? É um ser humano, né? É o ser humano. E aí Jesus vai narrando que vão passando vários religiosos por ali, né? De altas patentes até baixas patentes, passam por lá, olham para o doente, seguem caminho. E vinha vindo um samaritano. E o samaritano era tido naquela sociedade, naquela época, como alguém, um ser humano de segunda categoria, um povo de segunda categoria, um povo que não deveria ser respeitado, que deveria ser aniquilado. E Jesus pega justo o exemplo do samaritano, e isso não é ao acaso. E fala, passava por ali um samaritano. E parou para auxiliar. Então, assim, o samaritano ele não estava à toa, ele estava passando. Então, provavelmente, ele estava viajando em negócios ou ia fazer alguma coisa, ele não estava à toa. Mas ele parou o que ele estava fazendo, no entendimento que Deus lhe chamava a colocar o seu amor a Deus sobre todas as coisas. Então, ele tinha que mobilizar a vida dele e as possibilidades que ele tinha para auxiliar aquela pessoa que não sabia nem quem era. Ele para, ele se ocupa em primeira pessoa, porque ele presta ali primeiro socorros, coloca essa pessoa no cavalo, leva para uma hospedaria, coloca lá na hospedaria e paga. Então, ele também movimenta as posses que ele tinha em favor de um desconhecido, mas não era um desconhecido, era em favor de Deus, em favor da opção que esta pessoa fez no mundo de estar auxiliando quando fosse chamado a auxiliar, pela providência divina. E ainda fala assim, se ele gastar mais do que eu estou pagando aqui, na volta eu acerto o resto. E Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele que estava caído no chão? Muito a contragosto, o interpelador teve que responder, o samaritano. Eu imagino que ele devia ter tentado até cuspir, né? Porque até falar samaritano era difícil para eles. E aí Jesus vira para ele e fala assim, vai e faz o mesmo. E ele fala para nós, e Jesus fala para nós. Então, isso é uma lição de uma ampliação do que a gente compreende como amor. É amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. E aí entra a questão do respeito, né? Que a gente também tenha respeito. A gente não precisa deixar de ser samaritano, né? Para colocar aí na história que a gente contou. Não, a gente só precisa estar a serviço de Deus, com autorrespeito, fazendo o que é possível no limite das nossas forças, mas optando sempre pelo amor. Ainda que o amor vai atrasar a nossa viagem, porque se a gente é o samaritano, olha só, olha o transtorno que o amor fez com o samaritano. Ele tem que parar a viagem, atrasa tudo, tem que cuidar de uma pessoa que você não sabe quem é, tacar no cavalo, gastar dinheiro, tudo isso é o chamado do amor. Então, a gente precisa desmistificar, não é uma coisa cor-de-rosa com bolinhas, não, é serviço. E é transformação nossa, é vontade nossa, de sairmos da faixa do egoísmo, dos nossos problemas, do nosso círculo limitado e ampliar a nossa possibilidade de sermos bons para todos e para nós. Roberta, você falando do bom samaritano, tem tudo a ver o que a gente entende, como a gente aplica os ensinamentos, nós que somos cristãos, do Cristo, né? Porque nessa mesma parábola do samaritano, também tinha aquele que sabia das leis, ensinava as leis, que eram os fariseus, né, os escribas, que fazia todo o intercâmbio entre ser humano e Deus, ou seja, conhecia muito bem esse amor que Deus tem por nós e o amor que a gente deveria servir, mas às vezes a gente quer amar alguém e se comporta como um fariseu, o que vão falar de mim se estou com aquela pessoa, né? O fariseu, o que vão falar de mim, fariseu, dando assistência a esse no qual nós desconsideramos como ser humano. E a gente, às vezes, entra nesses caminhos tortuosos do amor
de um amor cheio de plumas, né? Cheio de equívocos no entendimento, e a gente deixa de ter uma aproximação com alguém que nos traria tantos ensinamentos só porque o que os outros, que a minha família faria, que meu grupo de amigos falaria, que minha instituição religiosa falaria, ou seja, você falou uma parte interessante, é assumirmos quem somos. Isso eu achei tão importante quando você trouxe, porque enquanto a gente não sabe quem se é, a gente não estabelece limites, a gente vive em função da opinião alheia, e os meus valores não são meus. Eu até defendo esses valores que não são meus, porque eu penso que são, e a gente vive como se fosse um objeto, né? Uma pluma ao vento para lá e para cá, sem experienciar, ainda que sejam pequenas parcelas. Dizem que as mães, né, têm um amor mais próximo do Cristo, mas é que eu penso que não só a mãe, mas todo aquele que exercita a maternidade para com o outro no sentido de cuidar. Cuidar sem o interesse, cuidar sem que seja reconhecido, né? Cuidar sem que aquele cuidar se transforme mais tarde. Eu me sacrifiquei tanto por você, não é verdade? Sim. Então, Thelma e Roberta, é um tema muito bom da gente conversar. E, de outra forma, penso também que quando a gente está nas nossas grandes dificuldades, e você também deu uma palhazinha antes, Roberta, nas nossas grandes dificuldades de compreender, né, que desafio é aquele que nos chega, que a gente esmorece, que a gente entristece, às vezes até duvidamos de muitas coisas, mas também é o amor que nos levanta, né? Fala um pouquinho sobre isso, Roberta. Uma questão interessante da gente pensar é que nessa conquista, né, da fé, de termos uma fé robusta, que nos atravesse nesses momentos, que nos ajude a atravessar, né, esses momentos de deserto que acontecem com todos nós, né? É importante a gente pensar o seguinte: não é possível, olha só, não é possível crer em Deus sem crer em nós. Nós todos somos criaturas que saímos, né, dessa essência divina. Todos nós somos expansão do amor de Deus. Eu adoro a frase, o termo que a Joana de Ângeles usa, lucigênitos. Somos todos nascidos da luz. Todos nós. Deus nos ama. Nós somos, em essência, expressão desse Deus. E é muito interessante, também fica aí o convite para a gente ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo o capítulo A Fé é Humana e a Fé é Divina, em que os Espíritos vão trabalhar bastante essas questões com a gente. Mas é preciso que nós também confiemos que em nós Deus resiste, Deus transforma, Deus dá caminhos, né? Os nossos mentores estão sempre ao nosso redor. Eles estão sempre nos sustentando, eles estão sempre nos auxiliando, mas eles têm plena convicção de que nós somos capazes de vivenciar aquilo que está desenhado no nosso contexto. Eles não têm a menor dúvida que a gente dá conta. Porque antes mesmo que a gente descesse para essa encarnação, que a gente se encontra nela, nós repassamos essa jornada. Nós olhamos os conflitos que a gente iria atravessar, a natureza deles, né? Muito embora não tenha descido em detalhes de cada coisa, mas os grandes temas que a nossa alma iria trabalhar nessa encarnação, nós repassamos tudo isso com os nossos mentores antes mesmo da gente estar aqui. E a gente tem condições para essa transformação. Então, os nossos mentores estão do nosso lado, plenos de confiança que a gente dá conta. Muitas vezes é preciso que a gente tenha esse olhar do nosso anjo da guarda. Às vezes, até na oração, falou assim: olha, eu estou achando que vocês são uns bandos de irresponsáveis, vocês estão achando que eu dou conta, mas eu não dou. Eu estou achando que vocês estão todos muito doidos, daí de onde vocês estão, mas se é para acreditar em alguém, eu escolho acreditar nos meus mentores. Eu escolho acreditar no mistério divino. E aí eu vou lembrar mais uma passagem, hoje eu estou cheia de passagens, né? Mas Emmanuel,
quando fala da multiplicação de pães e peixes, Emmanuel traz um ponto que é bem importante da gente refletir, que havia uma multidão precisando se alimentar e os discípulos chegam muito preocupados para Jesus e falam assim, Jesus, olha só, tem uma multidão aqui precisando comer. E a gente só tem esses pães e peixes aqui. Não dá nem para a gente direito, quanto mais para a multidão que está aí. Jesus, então, pergunta para os discípulos, é tudo o que vocês têm? E eles respondem sim. É tudo o que a gente tem e a gente está disposto a partilhar, mas não é o suficiente. E a gente sabe, e nos narra os evangelhos mais de um, que naqueles dias, e foi mais do que em uma oportunidade, todos comeram e se fartaram, não faltou comida para ninguém. O limite do homem é a oportunidade de Deus. Ou seja, sempre que a gente traz o nosso melhor, a misericórdia divina fará o resto. Ainda que muitas vezes a gente não enxergue os próximos passos da jornada na nossa vida, a gente prossegue na certeza de que o chão se fará aos nossos pés. A misericórdia divina só quer que a gente não desista. Os mentores, Deus, o amor, só quer que a gente prossiga. O maravilhoso fica por conta deles. Nós só precisamos prosseguir e acreditar, mesmo que sem saber como, que a gente vai dar conta, que essa história vai virar. Porque ela sempre vira, ela sempre muda. Se tem alguma coisa perene na encarnação, é a mudança. A gente já devia ter aprendido isso. Então, tudo vai mudar. Também as minhas dores, também esse contexto vai mudar, vai melhorar. A gente só precisa acreditar com os nossos mentores que a gente sim dá conta. Olha, eu não estou sabendo muito bem, mas aqui, Senhor, eu vou me colocar nas tuas mãos, porque o Senhor é meu pastor e não me faltará. E o salmo é real. Ainda que eu caminhe num vale de dor e sombras, tu comigo lá estará. Deus, o amor, vai nos ajudar a atravessar. Não é uma vida sem dificuldades que é a presença divina na vida, não. A presença divina na vida é todo dia. E é especialmente na hora da dificuldade que Deus caminha conosco. Então, desenvolver essa confiança de que o amor, sim, aí o amor pleno, um amor que vivifica, um amor que nos chama a transformação, um amor que vai nos mostrar que nós somos muito mais capazes do que a gente se julgava capaz num primeiro momento. Mas, para isso, a gente vai ter que ter a ousadia de confiar. Confiar em Deus através de nós, porque Deus se expressa em nós. A gente abrir essa porta da confiança. Senhor, eu confio. Está tudo muito difícil, mas eu confio. E aí a gente segue. E aí a gente deixa a mágica acontecer. E a gente vai perceber que sim, Deus continua cuidando de nós a cada passo, a cada momento. E cada dificuldade tem um significado profundo para o nosso espírito. É por isso que a importância da autoconfiança, né, Roberta? Assim, no sentido do autoconhecimento, o autoamor, né, que gera essa autoconfiança, né, na equipe espiritual, na gente, que a gente vai conseguir vencer cada etapa, né? Roberta e Thelma, esse papo está tão gostoso, mas a gente tem 1 hora, né? Temos um tempo limitado para um assunto tão abrangente, né? E tão esclarecedor. Mas, Roberta, se você conseguir fazer um desfecho para aqueles que nos ouvem sobre o que é amar, nós agradeceríamos antes de encerrar o programa. Amar é um aprendizado constante, né? Amar é o que faz a vida valer a pena, né? Se a gente for optar, toda vez que a gente for optar, toda vez que o amor bater na nossa porta e nos chamar, né, para sermos úteis, para colaborar, que a gente vá, né? As lágrimas, elas correm, a gente vai precisar fazer grandes transformações e vitórias sobre a gente mesmo, sem dúvida nenhuma, mas como vale a pena? Como o nosso coração se planifica, como o nosso olhar se expande e como a nossa vida fica mais rica se a gente opta por amar. Então, que nós tenhamos a coragem de optar pelo amor, de optar pela esperança, de optar pela partilha, pela paciência. Tudo isso são nomes que a gente dá
para o amor, né? Optemos de novo, de novo, de novo e de novo pelo amor. Não desistamos, né? Bom, obrigada, Roberta, obrigada, Thelma, obrigada a vocês que nos assistiram. Se gostaram, não esqueça de dar o like, comente, compartilhe, para que a gente possa levar os temas do Papo Espírita cada vez a mais pessoas, né? São papos tão presentes no nosso cotidiano. Bom, o Papo Espírita vai ao ar todas as quintas-feiras, às 18h45, pelo canal do YouTube em TV Comunhão. Agradecemos por vocês terem nos assistido, espero que tenham gostado bastante e nos encontraremos na próxima quinta-feira, certamente com um novo tema esclarecedor. Até mais!